depois dessa aula aqui com a classe, vamos falar um pouco das mega redes de saúde que a gente vê cada vez mais presentes no nosso país, né? Os grandes grupos tomando uma presença significativa. E vamos falar sobre um painel sobre como que a gente equilibra a personalização ao mesmo tempo que a gente padroniza o que precisa ser padronizado, né? Como que as grandes redes lidam com isso, como que a gente pode lidar com isso no nosso dia a dia. Antes de começar, eu só ia fazer uma lembrança aqui, como a Carol mencionou no início do nosso evento, teremos aí mais 2 dias de conteúdo, então esse é um dos tópicos que a gente vai cobrir, de novo, no nosso terceiro dia, a padronização versus a personalização. E então não deixem de participar disso. E aí, para a gente dar sequência aqui para a nossa agenda, eu ia chamar aqui os convidados ao palco, que eu mesmo vou moderar aqui, então vão se juntar a mim. Então tá aí o CEO da Focus, Dr. Cláudio Juliano. Obrigado. Diretor executivo médico da Amil, Dr. Conrado Cavalcante. E o gerente médico de informática clínica do Sírio-Libanês, mais uma vez aqui, Dr. Fábio. Gente, boa tarde aí. Obrigado pela participação de vocês. Uma alegria ter vocês aqui com a gente. Vamos ver se está tudo da parte técnica funcionando direitinho. Vocês aqui me escutam bem? Sim. Estamos ouvindo bem. Então tá bom. Só preparei umas perguntinhas aqui, mas o meu objetivo principal aqui nessa tarde é conseguir extrair de vocês a riqueza de conhecimento que está dentro do cérebro de vocês, não do meu. Então, fiquem à vontade. Fiz algumas perguntas, até compartilhei com vocês antes, mas pode pular em cima da pergunta do outro, sempre que vocês tiverem alguma coisa bacana para acrescentar, e a gente vai puxando uma conversa aqui natural, beleza? E aí eu ia começar aqui, Dr. Cláudio, com a experiência da Focus, né? Então, como bons consultores, vocês devem ter clientes que chegam com pedidos do que eles gostariam de fazer, e o bom consultor ele vai sempre olhar para aquilo e saber se aquilo precisa ser feito. Então, quando a gente fala de personalização e padronização, imagino que pensando em consultoria, a demanda por padronizar processos deve ser algo recorrente, né, na rotina de vocês. E aí, se pudesse compartilhar um pouco do que você vê também nessas demandas de padronizar processos, que a experiência já diz que onde está esse limite, né? Até onde você consegue padronizar e quando você já sabe falar assim, olha, deixa eu te falar, é melhor você talvez não seguir esse caminho aí tão a ferro e fogo, porque a gente sabe que não dá para padronizar tudo, né? Pois é. Bom, primeiro, obrigado aí a Philips pelo convite, obrigado a todos vocês, parabéns pelo Connect Day deste ano, acho que é sempre um marco, né, para que a gente possa compartilhar experiências, discutir projetos e grandes oportunidades sempre surgem, né, desses momentos de encontro e debate, né? Eu acho que quando a gente estava pensando, né, troca de mensagem prévia, que é um grande desafio de você padronizar algum processo, especialmente quando você tem uma diversidade de complexidades dos hospitais, das unidades assistenciais, as diferenças regionais, as diferenças de tecnologia, né, tem aí grandes desafios nas redes que passam por isso. E é uma pergunta, sim, recorrente, né, como é que eu padronizo, né? E a gente tem sempre um mantra na Focus, aliás, quando a gente está falando sobre essa temática, que são pessoas, processos e então a tecnologia, né? Porque frequentemente acontece, na hora que a gente está falando de padronizar, assim, bom, vamos implantar o mesmo TASI, né, e vai dar certo e vamos forçar que o sistema padronize o processo para a gente. Muitos estão aqui passaram por isso, certamente. E não é bem assim, né? Porque existem pequenas diferenças. Primeiro, padronizar não é antagônico do personalizar. A gente pode personalizar, muitas vezes, uma ficha de atendimento de acordo com a especialidade médica. Aliás, o Everton da Class tem um dos relatórios da Class, né, Fábio, que mostra que personalização é fator crítico para a satisfação do profissional de saúde. Então, a gente precisa personalizar algumas coisas.
Outras nós precisamos padronizar para ganhar escala, porque se também um processo, uma determinada tecnologia, ela não é padronizada, você vai ter que criar muitas diferenças em cada uma das unidades. Esse é um modelo que não escala. Então, onde é que está o equilíbrio? Qual é a minha resposta quase sempre para isso? A gente precisa estabelecer primeiro um processo que eu evito o uso da palavra padronizado e também harmonizado. Seria um pouco mais suave, né, do que o padronizado. Vamos harmonizar processos. Eu evito um pouco isso e a gente tem falado mais de processos convencionais. Vamos convencionar qual o processo mais frequente? Bom, aí tem aqui estabelecido o padrão recomendado, alguns mandatórios, outros com alguma flexibilidade. E assim a gente atende, ao mesmo tempo, as necessidades de padrão para ganhar escala, combinada, então, com as especificidades que muitas unidades ou determinados processos exigem. E aí eu acho que isso é a melhor abordagem, né, para a gente ter um equilíbrio entre uma coisa e outra. Perfeito. E aí, quando eu penso nas grandes redes, né, doutor Conrado, você agora a cargo da Amil, não dá para ser cada atendimento é um do zero, da forma que se queira, mas tem médico que reclama de estar engessado? Como é que vocês lidam com isso no dia a dia, nesse encontro desse equilíbrio? Conta para a gente um pouquinho. Vamos lá. Você falou de escala e padronização, né? Quantas autorizações a Amil faz por mês? Alguém tem ideia? 1 milhão, 4,7 milhões este mês, né? Então, se você não criar padrões, você não sobrevive, né? E a autorização, ela dá acesso aos nossos beneficiários, que é importante, a gente dá acesso à saúde, mas a gente também tem que controlar o custo e evitar abusos e desperdícios. Nessa mesma linha, você fala do médico, né? A gente tem mais de 15 mil médicos credenciados, né? É possível controlar todos eles hoje? Não. Não é possível a gente controlar todos, mas através de sistemas, dados e KPIs, a gente consegue ter uma ideia da prática que eles fazem e a gente acaba, na prática, olhando aquilo que a gente consegue atacar com o nosso time. Então, a gente foca em grandes redes, grandes grupos e grandes grupos de ambulatório também, onde é mais fácil eu monitorar 100 grandes prestadores do que 15 mil médicos. Mas eu acho que com a escala, com IA no futuro, a gente vai conseguir olhar todos esses 15 mil. Eu acho que no futuro isso vai acontecer, quem sabe no ano que vem. A gente está numa rampa rápida agora nessa parte de inovação. Não, é impressionante. Os números são avassaladores, né? Aí eu passo da operadora para o lado do Sírio, doutor Fábio. Vocês hoje, você trouxe até um pouco aí, até pegar um gancho do painel anterior, né? Você falou um pouco sobre a transformação cultural que vai além da transformação digital, né? Que está sendo impulsionada pela inteligência artificial. E aí também comentou sobre os N desenvolvimentos em IA atropelando por vezes regulamentação e assim. Então, qual que tem sido ali o segredo para vocês encontrarem um equilíbrio entre aquilo que se deseja personalizar de tratamento, mas também pensando em segurança de dados dos pacientes, enfim, quando que você consegue encontrar esse equilíbrio aí e contornar os obstáculos? Tá. Bom, mais uma vez aqui agradeço o convite retornar à mesa. Excelente pergunta, André. Eu também voltando aqui ao que o Cláudio colocou, né? Na verdade, eu acho que ferramentas que podem personalizar o dia a dia dos profissionais de saúde, enfim, elas podem nos ajudar muito, como o Cláudio colocou, a padronizar os processos, porque o processo, a grande maioria dos processos em saúde, vai ter uma via final comum, mas existe quase que invariavelmente ali na conduta, principalmente do profissional de saúde, uma necessidade de personalização final para atender o paciente, enfim, atender o que ele precisa resolver no processo. Então, seja através de as diversas formas de personalizar o prontuário eletrônico ou de trazer outras ferramentas que possam ajudar a dar esse passo final ou a direcionar, muitas vezes, condutas que seriam consideradas corretas, né? Eles chamam a literatura aí como nudges, né? Você dá aquele empurrãozinho para o lugar certo. Então, tem mecanismos que tanto de inteligência artificial quanto
de tecnologia que podem nos ajudar a dar esse passo final, né? Enfim, que a gente tem visto? Eu falei um pouquinho no outro painel, mas como a gente tem visto isso na instituição? Então, primeiramente, tendo um grupo muito forte de governança de dados, então, estruturar, formar esse, como o Everton colocou, formar esse primeiro passo, que é o panorama. Então, a gente tem um alto grau de digitalização, mas, além desse alto grau de digitalização, é você garantir que os processos, os procedimentos, eles estão alinhados e que a gente consiga, no final do dia, também oferecer para o profissional de saúde alternativas para que ele possa direcionar da forma como ele precisa, né, o cuidado. E aí, como eu já comentei, eu acho que a gente está vivendo a transformação cultural. Então, das pessoas, o que a gente tem como instituição é colocar isso no dia a dia das pessoas, educar fortemente. Então, tem iniciativas de educação que a gente tem tanto para os profissionais de saúde dentro da instituição, para os que estão em formação, graduandos, pós-graduandos, né? Recentemente, vocês devem ter acompanhado, teve o lançamento aí da Faculdade de Medicina, e a gente tem diversas aqui unidades curriculares dentro desse currículo dos alunos, que são voltadas exclusivamente à tecnologia, à gestão, visão sistêmica. Então, a gente vê a importância de acelerar essa transformação cultural, porque no final do dia, isso também vai acelerar exponencialmente aí o resultado que a gente pode ter aí com o uso de tecnologia. Excelente. E é interessante que vocês pegaram e colocaram já na formação, né, a questão da IA, né, para o médico já sair de uma graduação sabendo que aquilo vai fazer parte do mundo dele para frente. Aí deixa eu fazer o caminho de volta aqui com o Dr. Conrado. Seja falando dos profissionais da saúde, Dr. Conrado, médicos, enfermeiros que estão orbitando no sistema de vocês, até as áreas administrativas. A Amil é uma empresa gigantesca, então vocês têm uma base corporativa grande. Vocês percebem aquele receio de substituição por inteligência artificial em alguma dessas esferas? É uma preocupação que vocês têm que lidar no dia a dia? Como é que vocês lidam com isso? Vou falar na parte administrativa, que é onde eu estou. Eu acho que esse receio ainda não chegou. Mas é fato que agora que está fácil usar, né? Antes você tinha que saber programar, agora está fácil usar. Eu acho que as pessoas estão começando a usar naturalmente. Eu não acho que vai gerar uma substituição, mas vai gerar uma grande qualificação na entrega do que eles fazem. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos, que a gente já está começando a fazer agora de IA. A gente faz telemedicina no nosso aplicativo da Amil, entre 100 e 110 mil de urgência por mês. Tá? Então, um número enorme de consultas de telemedicina. A Rafa ia gostar, começou ontem. O paciente ali entra no aplicativo e ele vai poder fazer tipo uma triagem. Ele pode ou por voz falar o que ele tem, ou ele pode escrever o que ele tem. Hora que o doutor do outro lado, dos nossos parceiros, né, porque a telemedicina nós temos 4 parceiros, empresas que fazem isso para a gente. O doutor já vai chegar com um resumo, já como se fosse uma triagem do caso. Então você está personalizando, melhorando a qualidade, engajamento, o paciente fica feliz que já sabe o nome, a idade, a queixa principal, você melhora a qualidade. Então isso é um pouco na assistência do que a gente faz, mais na área administrativa. Na parte de autorizações que eu falei agora, né, a gente, para autorizar 4,7 milhões, eu tenho um time de mais de 600 pessoas que está embaixo de mim para fazer essas autorizações. 98% são regras e motores automáticos, mais 2% vem para a mão. O que vem para a mão? Tudo que é complexo e de alto custo. Então, todas as internações têm uma análise manual técnica para um time caro de médicos e enfermeiros que vão ver todas as internações, toda a oncologia e todo o medicamento de alto custo. Hoje, isso é feito na mão, mas a gente há 2 semanas já está testando com IA. A hora que vem um pedido de uma guia de cirurgia que tem OPME. Hoje, tudo é feito manual e os inputs no nosso sistema, um a um das guias. Agora, a IA, ela vai ler todo esse pedido, todos os anexos, já testamos e funcionou, popula automaticamente no nosso sistema, faz uma análise de pertinência da cirurgia. Primeiro, ela vai fazer uma recomendação para o analista. Essa cirurgia é pertinente por ABC ou ela não é pertinente por ABC? É pertinente, mas ele pediu tantos materiais, mas
material A e B não são necessários para essa cirurgia, ele já faz a recomendação. Então, o tempo do meu técnico vai ser muito mais otimizado, mas ele sempre vai dar a palavra final com o input técnico que ele já tem, mas vai ganhar muita velocidade e qualidade de processo. E, por fim, a mesma coisa com oncologia. Vem um pedido de oncologia, a análise já vem pré-pronta pelo sistema, com recomendações, inclusive se a dose está certa ou errada. Vai diminuir, inclusive, erros de prescrição. Então, vai melhorar a qualidade no final para o paciente, mas para o nosso time vai qualificar ainda mais a mão de obra, melhorar a produtividade e a qualidade da entrega. Então, eu estou bem animado para os próximos 6 meses na empresa, o que a gente está passando nesse momento. Muito legal. Se minha matemática está certa, você falou de 4,7 milhões, 2% não é nada, são 100 mil aí quase por mês. Então, tem potencial para um impacto grande mesmo assim, né? E aí, Cláudio, você, imagino que trabalha com instituições aí de diversos segmentos e tamanhos diferentes, né? Eu estou ouvindo o doutor Conrado dar uma perspectiva aqui da ótica da operadora, e aí a gente tem, de um lado da operadora, a inteligência artificial trabalhando nas análises, nas autorizações. Do outro lado, você tem uma organização que talvez possa também fazer o uso de uma inteligência artificial para melhorar a informação que se comunica com a operadora. Então você tem, vamos dizer, um IA de cada lado aí. Você já vê esse movimento acontecendo? Vocês já estão prontos para isso? Como é que vocês estão vendo esse futuro? Isso já está acontecendo, né? Eu vi até no evento da RIMS esse ano que ia ser igual a Matrix, né? Agentes de IA lutando contra agentes de IA. Então, não quis usar a palavra lutando aqui. Mas, de certa forma, é isso, né? Porque do lado da operadora, sim, tem que trabalhar para reduzir fraudes, né? Para fazer o controle das autorizações, para ter um equilíbrio econômico-financeiro, para ter um equilíbrio da sinistralidade, extremamente legítimo de fazer isso, né? Do lado do prestador de serviço, ele já tem usado várias ferramentas de IA no ciclo da receita, como um todo. Não só no processo de elegibilidade e autorização, né, mas também em outras etapas do ciclo, né, lá no final, nas glosas, né, ou nos processos intermediários para criar uma conta mais, vamos chamar assim, saudável, né, no qual a conta reflete exatamente o que assistencialmente foi feito. Né, e tem ferramentas para isso, para fazer uma limpeza automática da conta, para refletir o que o paciente efetivamente teve de assistência, materiais, medicamentos, o que, na minha opinião, além dessa brincadeira da luta dos agentes, vai tornar o processo mais confiável. Por quê? Porque o hospital não vai mandar uma conta com algumas não conformidades, né, Conrado? Ele vai mandar uma conta... Hoje sobe muito lixo na conta. Sobe muito lixo, aí isso cai o grau de confiança da operadora com o prestador de serviço. Né? Se você começa a ter um ciclo da receita mais automatizado, né, com maior controle, levando ao cumprimento exato do que está contratado, poxa, eu tenho certeza que a Mil e outras operadoras vão dizer, parabéns, hospital, né, vou confiar, vou mandar mais pacientes para você. A gente gasta um caminhão de dinheiro para checar isso. Tem time, um exército de pessoas isso é desperdício para o sistema. Né? Se a informação vier correta, vai ter menos... É bom para todo mundo. Por isso que eu acredito que a inteligência artificial tem um lado muito positivo de impacto na área de saúde. Ganhar eficiência, aumentar a segurança da informação, a segurança do paciente. Me ocorreu agora a segurança da conta, das transações, né? Isso vai ser fantástico. E eu acho, André, também que, falando do futuro do trabalho, sim, haverá algumas funções que tenderão a sumir, a desaparecer. Aí eu, pensando ainda aqui no ciclo da receita, o faturista, por que a gente precisa do faturista? Imagine o seguinte, os nossos sistemas de informação, aqui na área de saúde, eles foram feitos no momento no qual nasceu com base em faturamento, criou uma camada assistencial que lança na conta. Nos Estados Unidos aconteceu o contrário, nasceram sistemas mais assistenciais e aí muita gente codificava a conta. Imagine que no futuro breve, isso pode acontecer aqui. A operação assistencial acontece e depois um agente de IA, uma ferramenta de IA qualquer, vai analisar tudo aquilo, vai analisar as regras do contrato e aí vai gerar a conta. Hoje a gente é cheio de trava, o Tazimesa é cheio de trava, né, Rafa? Faz isso, lança automático, ótimo, mas vai mudar ao longo do tempo. Então, eu acho que sim, todo o trabalho, toda a função
vai ser impactada por IA, 100% delas. Algumas vão se extinguir e outras vão melhorar. Ou seja, vai ter uma mudança na nossa sociedade, no nosso trabalho, e eu acho que tudo isso impacta no nosso processo. Mas eu tenho uma visão muito otimista de que, sim, vai melhorar. O que a gente está falando aqui é uma verdade, já está acontecendo e está melhorando. E do nosso lado não vamos precisar ter centenas de auditores, vamos ter dezenas de auditores para checar isso altamente qualificados, né? Em última análise, é menos tempo para o paciente esperando a autorização do procedimento, quer dizer, no final todo mundo... Fazendo certo é bom para todo mundo. Agora, quem faz o errado vai ser impactado. Ainda bem. Pelo que eu estou ouvindo vocês, parece que pode acabar, inclusive, tirando o ranço da relação. Se eu puder dizer eu assim, acredito nisso. aquela teoria da instituição de saúde falando que a operadora só quer me englosar, quer achar pelo em ovo e tal. Quando a gente tem, no fato, no frigir dos ovos ali, uma grande poluição que acaba sendo retirada do sistema, né? Não, é muito, muito bacana. E a gente, nesse tema, tocou nessa questão da característica dos profissionais. Num painel mais cedo, doutor Fábio, a gente estava conversando sobre... O pessoal aqui estava conversando sobre como que a aplicação de inteligência artificial no dia a dia das instituições de saúde está indo muito além do que as próprias instituições implementam. O que eu estou querendo dizer? Vários exemplos aqui o pessoal deu de médico pegando manualmente o exame de imagem de um paciente, da análise laboratorial e do prontuário, jogando isso num projeto do ChatGPT, até aqui o tutorial. E aí aquele ChatGPT passa a ser um consultor, um ombro amigo ali, uma segunda opinião para discutir o caso do paciente. Então, assim, esse exemplo à parte, como é que você vê no Sírio também a utilização, vamos chamar, autônoma, quase independente também, do corpo clínico, das ferramentas que estão à disposição agora, não só o que a instituição, o que o TI deixou usar, mas também o que a galera usa a criatividade. Perfeito. Esse é um desafio que foi um desafio grande, né? Acho que a maioria das pessoas, a gente já tem um tempo de adoção. Ele foi muito grande lá no começo, a hora que foi lançado aí o ChatGPT e as ferramentas de uso de inteligência artificial se popularizaram, né? Mas ainda existe um gap de educação grande, né? Sobretudo no que diz respeito às questões de segurança e privacidade, né? Porque questão de que a gente se preocupou lá no começo com essa popularização foi justamente isso, trazer esse conhecimento para o corpo clínico, para que eles, quando forem utilizar isso no varejo, né? Vamos dizer assim, quando fosse utilizar no varejo, eles pudessem ter essa conscientização de preservação de privacidade, né? Que, em última análise, ela é semelhante aos outros processos, como tirar foto de documento, compartilhar. Então, é um exercício constante, já que a gente vem tendo também mudanças constantes, entrada de gente nova, né, no corpo clínico, como colaborador. Então, isso é algo que a gente procura trabalhar de forma sempre a repetir esse tipo de orientação. E também, dentro dos times de tecnologia, segurança da informação, garantir que a gente tenha uma avaliação estruturada das ferramentas que vão ser adotadas pela instituição como as ferramentas homologadas, porque essas certamente elas têm uso mais intensivo, né? Então é importante garantir que o time possa avaliar como um todo e de forma a trazer governança aí para a adoção dessas ferramentas, né? Então, que sejam ferramentas que sejam avaliadas em relação a vulnerabilidades, etc. Então, esse também é um processo bem interessante. Mas, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. As novidades estão chegando de forma muito rápida, empresas criando novidades em cima da IA e das diferentes formas da IA, e trazendo isso como pré-validadas, como nem sempre são realmente validadas, né? Então, ter esse olhar no que realmente foi validado, procurar conscientizar principalmente os profissionais de saúde, né? A utilizar adequadamente essas instituições aí, eu acho que é fundamental. Eu queria Perfeito, complementar, Dr. Cláudio. porque acho que o Fábio falou algumas
partes importantes, né? Mas o sírio-libanês é uma exceção em várias coisas, né? A minha é uma exceção em vários aspectos, porque, na maioria, apenas 4% das instituições brasileiras tem o que a gente chama de uma IA institucionalizada, ou seja, sim, pode usar o ChatGPT, está aqui o canal oficial do Sírio ou de qualquer outra solução, qualquer outra ferramenta. Todo mundo foi treinado, capacitado, tem políticas que previnem o uso inadequado. Tá? Isso é, basicamente, estabelecer a governança. Esses 4% que eu disse foi fruto da pesquisa TIC Saúde de 2024, só 4%. Então, tem 96% das organizações de saúde que dizem assim, Conrado, não sei. A gente estava nos 96 há um ano atrás, tá? E aí vem uma palavra-chave que o Fábio também colocou, que eu queria comentar. Governança de IA. A gente precisa governar isso. Estabelecer quais são as melhores ferramentas para o caso específico, para resolver problemas reais, fazer uso ético e responsável da inteligência artificial, né, e conseguir fazer o ciclo de vida da inteligência artificial. Para isso, eu recomendo vocês olharem a CHAI, que é o Coalition for Health AI, que é uma coalizão americana. A Folks se tornou recentemente a primeira empresa brasileira a ser membro da CHAI, que tem frameworks de governança de IA, né, e conseguem estabelecer melhor esses papéis de responsabilidade. E outra informação bem relevante é que a CHAI, junto com a JCI, publicou um manual complementar, e que é regra agora da JCI, que são 7 elementos de governança de inteligência artificial, tá? Chama, aliás, RUI, né, de Responsible Use of Artificial Intelligence for Healthcare, ou seja, são componentes para fazer uso ético e responsável, né, da inteligência artificial na saúde. Então, nós precisamos controlar o uso da IA, sem podar a inovação, sem desacelerar, mas a gente precisa fazer isso, especialmente quando a IA é usada no processo assistencial, né, porque tem uma responsabilidade do que vai acontecer. Né? Se der errado um diagnóstico, uma proposição de conduta, quem é o responsável? O manual da Associação Médica Americana, ele estabelece que o responsável é quem desenvolveu, quem implantou e quem usa, né? Então, é sempre ali um mix de responsabilidades. Precisa ser estabelecido governança e a gente vai, assim, fazer uso seguro da IA e aproveitando todo o seu potencial. Aí eu vou pegar a carona, doutor Cláudio, na sua pergunta, na sua resposta, te devolver a pergunta, mas abrir aqui para todos também. Uma instituição menor, você comentou bem, Sírio, Amil, são exceções, aí a gente ainda tem uma base de instituições muito pulverizada no nosso país. Está te escutando ouvir isso e falando assim, ó, realmente, eu estou com meus médicos aqui usando o ChatGPT, a torta e a direita, para todo lado, e eu gostaria de ter um pouco mais de controle sobre isso, mas será que dá para eu, do meu tamanho, com os recursos que eu tenho, com o tamanho de equipe que eu tenho, seguir todo esse calhamaço de guideline que o doutor Cláudio está comentando? Qual a mensagem que vocês têm assim, para uma instituição menor? Assim, é possível implementar uma governança mínima ali que garanta a segurança? Certamente que sim, porque a receita não é a mesma para todas, né? Nós temos que adaptar para a realidade de cada instituição. Nós temos um privilégio, em especial, de conhecer hospitais muito pequenos no interior do país, né, até as grandes instituições e grandes redes, né? E nenhum plano é igual ao outro, nós precisamos adaptar. E quase sempre, quando a gente fala assim, governança de IA, parece um negócio monstruoso. Mas se você fizer numa instituição de pequeno porte, né, você faz uma política, treina as pessoas sobre o uso adequado da inteligência artificial, né? Você estabelece um pequeno plano que tem ondas que vão evoluindo gradualmente. Então, ali você já vai atendendo da sua característica, da sua possibilidade, o que é possível para você em função do seu tamanho, da sua complexidade, do seu poder de investimento, né? Então, é sim viável, possível, né? E as instituições devem buscar isso, adaptar a sua realidade para melhor uso. O que não dá é dizer, pode usar à vontade, cada um se vira aí, e daí se volta contra a instituição. Porque também pode gerar algum evento adverso, alguma perda de receita, algum risco que não existia, né? Então pode impactar o negócio
e pode gerar o que a gente chama de iatrogenia tecnológica, né? Não, perfeito. Doutor Conrado, você falou que você estava nos 96% antes. Foi um processo traumático ou foi relativamente tranquilo fazer essa implementação de governança? O lado bom é que o que a Mil fez nos últimos anos, né? Ela conseguiu fazer um repositório de dados enorme. Então a gente nasce com uma base de dados muito grande, robusta, que de diversas áreas a informação estava lá. O que a gente errou no passado foi a estratégia. Vamos desenvolver o dado. A gente errou e perdeu muito tempo em querer desenvolver. E um ano atrás, muda a estratégia. Existem ferramentas prontas no mercado, traz para dentro. E quando você tem essa fundação, e quando você tem bons processos administrativos para criar os prompts adequados, a coisa está indo rápido. Tá? Então, é coisa de poucos meses, a gente está começando a ver avanço. Eu acho que a gente vai estar num outro pace já no primeiro semestre do ano que vem. Mas, assim, a gente tinha uma fundação que deu muito trabalho fazer isso no passado e, a partir daí, é mais fácil. Se você não tem isso, eu acho que fica bem mais difícil. A gente teve aqui mais cedo o Dr. Woodin Kim, um especialista renomado aí que veio da Califórnia. Ele passou exatamente essa receita de bolo. Ele falou, primeira coisa são os seus dados. Tinha uma figura aqui, todos os dados ruins geravam vários tipos diferentes de emoji de cocô. Mas no fundo o output era sempre o mesmo. Então já que a gente está caminhando aqui para os últimos aí 8 minutos, eu ia pedir para vocês darem uma palhinha rapidinho de cada uma das instituições, qual é a principal aposta aí, pensando nos próximos 3, 5 anos, não vou falar IA aqui para sair do clichê, mas de ferramenta digital, de forma geral, para melhorar processos, para melhorar a qualidade e o resultado das instituições de vocês, que talvez possa servir de inspiração também para várias outras instituições pelo Brasil. Então volto aqui para o Dr. Fábio, se quiser comentar rapidinho aqui. Tá bom, mas as principais pontos assim, a ser olhados, né, e eu, falando de tecnologia como um todo, são os pontos principais que a gente já tocou e já tocou aqui também. Né? Então, são basicamente como melhorar e automatizar e tornar mais transparente e mais rápido as questões de ciclo da receita, né? Porque a gente sabe que existem ainda muitos atritos hoje, como a gente comentou aqui, então esse é um ponto bem significativo e certamente a gente tem expectativa e tem alguns algoritmos rodando, mas tem expectativa que realmente a adoção dessa IA mais rapidamente, aprender e possa nos trazer esse panorama, como o Cláudio comentou aí, trazer menos atrito para essa área que existe ainda bastante atrito dentro da instituição. Uma outra questão é a aplicação das tecnologias para melhorar aí a jornada do paciente, seja o engajamento, seja disponibilizar informações de melhor qualidade para esse paciente, como o Conrado comentou, em momentos que sejam necessários e nessa intersecção entre profissionais de saúde e paciente, né? E também na jornada do profissional de saúde. Então, ferramentas que possam reduzir esse atrito da coleta de dados e informações, digamos assim, ou melhorar, automatizar de alguma forma esse caminho da informação do ambiente para onde ela possa transacionar de forma mais direta, né? Então, hoje realmente o tempo gasto aí pelos profissionais de saúde para essa inserção ele é muito grande, são muitas burocracias, são muitas que são necessárias, né, para a gente garantir segurança e tudo mais, mas essa eu diria que também é uma grande aposta. A gente tem grandes expectativas aí que a inteligência artificial, sobretudo na forma de inteligência ambiente, vamos chamar assim, né, ela consiga captar as interações que são feitas ali no futuro, ou pelo menos parte delas, do profissional de saúde com os pacientes, ajudando com que esses dados possam ser capturados e transformados em informações assim, sem tanto desgaste da equipe assistencial. Né? Sim, perfeitamente. Doutor Conrado, você falou de vários avanços aí recentes que vocês tiveram nas análises, em telemedicina, na estruturação do banco de dados de vocês. Depois disso tudo, que vem pela frente aí na Mil, você pode dar um spoiler para a gente? Eu acho que antes de falar o que vem pela frente, uma pergunta da plateia. Quem que é profissional de TI na plateia? Levanta a mão.
Acho que a mensagem que eu passo quando a TI está isolada do negócio, a gente apanha, patina e não dá entrega. O que a gente também fez na Mil, que eu acho que está virando o jogo? A gente trabalha com esteira de desenvolvimento. A esteira é da TI. Quem cria as histórias é o negócio. A hora que trabalha junto, a expertise técnica do negócio, que tem que ter um tecnês de processo, com as qualidades da TI, esse é o jogo que a gente vai ganhar e vira o jogo, e está indo rápido por causa disso. Hoje, a Mil está muito focado na IA, na questão do sinistro, de custo, porque 1%, a Mil gasta mais de 2 bilhões por mês de sinistro. 1% é 20 milhões. No ano, 240 milhões. Então, qualquer coisa é muito dinheiro. Então, foca agora em fraude, abuso e desperdício. Isso gera dinheiro para você poder investir em outros projetos do futuro. Qual que é o projeto do futuro que eu acho que ainda vai demorar um pouco, né? Hoje a gente tem os dados de sinistro, mas eu não tenho os dados de saúde. Eu tenho a utilização do doente, mas não a saúde. Eu não tenho o resultado do exame. Eu sei que ele fez exame no DASA, no Fleury, mas eu não sei o resultado. A gente está trabalhando com essas empresas, respeitando todo o LGPD. É mais de um ano de conversa para viabilizar isso. Então a gente vai ter acesso ao resultado de exames, depois aos prontuários, primeiro da rede Total Care, que é vertical, depois a rede Américas, e depois a gente vai oferecer isso para os nossos parceiros também. Ter o dado assistencial. Com isso, a gente vai poder desenvolver, não temos isso, mas no futuro, algoritmo preditivo para cuidar, de fato, dos doentes. A gente já tentou fazer algoritmo preditivo para infarto e AVC com os dados de utilização. O resultado é ruim, tem muito falso positivo e negativo, eu vou gastar um caminhão de dinheiro em gente que nunca vai infartar e vou deixar de gastar de dinheiro em gente que vai infartar. Então, eu preciso ter esses dados e para isso ainda é um projeto, talvez para 27, 28, isso está pronto. Mas aí a gente sai do discurso que a gente cuida, vai cuidar de fato dos nossos beneficiários. Esse é o nosso objetivo de longo prazo. Excelente. E aí, o pessoal de TI aqui, se não tinha um argumento ainda para investir em IA, agora tem, né? Quer dizer, a operadora tem. Então... Acho que todos têm, né? Doutor Cláudio. Bom, eu acho que tem uma interseção que está cada vez mais presente e vai evoluir muito com o uso mais intensivo da IA. Voltando até à questão da personalização. Então, eu acho que o cruzamento entre inteligência artificial, interoperabilidade, né, medicina personalizada vai ser possível e somaria mais um item, que é a parte do analytics preditivo. Conrado deu alguns exemplos, né? Então é isso, esse quarteto, né? IA, interop, analytics preditivo e isso tudo permitindo a personalização do cuidado, sem perder a padronização, porque tem coisas que a gente também pode governar clinicamente através de ferramentas digitais que a IA pode mais facilmente incorporar. Então isso está acontecendo, isso vai acontecer mais. E aí eu adicionaria aqui uma tendência forte, para todo mundo ficar atento, são os chamados AI Native. AI Native Company, uma série de princípios para isso. AI Native Hospital, e assim vai. Então, atenção a esses conceitos, porque eles passam por muito do que a gente conversou aqui. Então, um dos princípios do AI Native Company é democratizar o conhecimento. O outro são os processos mais fluidos, né, sem tanta fricção, né? O outro é que é preciso ser melhor. Não adianta colocar inteligência artificial e ficar igual. Ah, não economizou custo, não melhorou a segurança, não aumentou o resultado. Então, por que eu vou usar inteligência artificial? Então, tem que ser melhor. E aí tem vários outros princípios que a gente, somados, a gente entende que usar essa tecnologia em prol do negócio, em prol do paciente, faz todo sentido. Então, eu apostaria, André, muito no AI Native, que é a somatória de tudo que a gente falou aqui. Perfeito. E não precisa ser o Ciro nem a Mil para começar, né, doutor Cláudio? Como você não falou. Precisa. Acho que... E a gente vê isso, tá? Assim, em vários dos nossos projetos, coisas pequenas, experiências exitosas, e isso vai fazer com que a gente melhore a saúde como um todo, em todo o Brasil e em todo o mundo, né? Perfeito. Gente, gostei muito da nossa conversa, acho que a composição do painel aqui foi excelente, aqui com as diferentes perspectivas. Com certeza todo mundo aqui sai com um dever de casa e a cabeça coçando aqui para implementar quando voltar para casa. Obrigado. Philips.